Eu só queria agradecer, de fato, o pastor Marçal, porque eu o convidei ontem cedo. Isso não é coisa que se faça, não. Mas sabe por que eu te convidei ontem cedo? Porque Deus mandou te convidar ontem cedo. Então eu falei, se ele puder, porque é Deus mesmo confirmando o que ele quer que faça. Então eu agradeço. Amém. Mas, pastor, é um privilégio. Eu reconheço que Deus é maravilhoso. Nós estamos muito felizes de estarmos, de fato, aqui hoje. Felizes pela recepção, por vocês já terem contado para todo mundo que nós vamos ser avós. Mas nós estamos, sim, muito felizes por algumas coisas, né? Aliás, várias coisas que Deus tem feito entre nós. E eu creio que Deus realmente tem mostrado mais uma vez o quanto Ele é fiel, o quanto Ele nos ama. E como disse o pastor na última, nosso último encontro na quinta-feira lá da cobertura mútua, está chovendo, irmãos. E eu creio que está chovendo, não é sobre, como ele mesmo falou, não é sobre uma pessoa, está chovendo sobre a igreja do Senhor. Eu creio que a palavra de Deus ela está vindo de uma maneira que ela está vindo para, de fato, regar a terra, regar os nossos corações. E eu creio que Deus está, de fato, falando em nossas vidas, e Deus tem nos dado experiências. Eu e a Silvana, o Senhor tem nos dado muitas experiências, muitas oportunidades, sim, de crescermos no Senhor. E eu acho que isso não é um privilégio de alguns. É a igreja do Senhor que Deus está dando esse privilégio. Nós precisamos estar apenas atentos, né? E abertos para recebermos isso. Eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vocês vão colocar o versículo, não, né? Ou eu posso, amém. Ok. Mas antes vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos louvar o Senhor, honrar o teu nome, dizer, Senhor Jesus, que nada somos, precisamos de ti. Eu preciso, Senhor, do teu Espírito Santo, para que, Senhor, o Senhor então flua e me use, Senhor, para honrar o teu nome. E que sim, Senhor, a igreja do Senhor seja abençoada nesta manhã. Que a igreja do Senhor receba, Pai, a tua palavra e aquilo que o Senhor tem esperado, Senhor, de mim para eles e deles para o Senhor. Todos nós, Senhor Jesus, estamos aqui para servirmos ao Senhor. E no nome de Jesus é que nós fazemos isso para a tua glória e honra. Amém. Sabe, eu queria começar falando algo que eu creio que o Senhor me colocou agora, na verdade, isso, mas é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Então, diz lá em Jeremias 29, a partir do versículo 5, diz assim, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O pastor João falou há pouco, né, que nós deveríamos estar orando pela nossa nação, orando por esse Brasil. E eu concordo e compartilho também que quem coloca os nossos governantes é o Senhor. E nós, como o nosso papel é, de fato, estarmos orando por essa nação. A Bíblia nos ensina que nós deveríamos orar pelos nossos governantes, que nós deveríamos estar orando por aqueles que estão administrando aonde vivemos. Por quê? E você veja só o que está dizendo aqui, orai para que haja paz. E lá nós prosperaremos. Então o Senhor vai nos prosperar, Ele não quer que nós paremos, Ele não quer que nós deixemos de andar, de avançar, mas muito pelo contrário, nós crendo e confiando no Senhor, que Ele é quem vai fazer as coisas. Logo em seguida, então, nesse mesmo texto, no versículo 11, então,
Jeremias vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que Deus espera para nós? O dele somente? Ele tem sim, ele tem um plano, ele tem algo que ele vai fazer, que ele já está fazendo, e nós vamos falar aqui daqui a pouco um pouco sobre isso, mas eu creio que o Senhor está mais atento, mais preocupado em nos atender do que o plano dele. Então, Deus tem pensamentos de paz, pensamentos que vão nos fazer, sim, prosperar naquilo que nós pedirmos a Ele, naquilo que nós colocarmos diante dEle, né? E, para a gente terminar esse texto aqui, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós. Deus está à disposição. Deus está pronto a nos ouvir. Agora nós precisamos então buscá-lo, né? Nós precisamos ter a ousadia, sim. Parece meio louco o que eu vou dizer, mas às vezes levantar de madrugada e falar: Senhor, você fala, não estou nem dormindo. Por que eu não estou dormindo? Vai conversar com o Senhor. Quem sabe o Senhor está querendo falar algo para você no seu coração. Quem sabe o Senhor está querendo dizer algo para você naquela manhã, e já começar a te alimentar já desde aquela manhã, e mostrar para você às vezes coisas que você não sabia, não estava percebendo, né? Porque o Senhor também vai fazer essas coisas. Sabe, queridos, eu queria dizer para vocês que eu queria dizer para vocês que o Senhor, então, tem feito coisas nas nossas vidas. E dentre essas coisas que Deus tem feito, agora no mês no final de abril, início de maio, o Senhor nos permitiu visitarmos nosso filho. Né? O nosso filho, ele está morando na Austrália, e para a glória do Senhor, ele está lá estudando, fazendo um curso voltado à ministração de louvor. Então é algo que, e aquele país lá, né, onde ele está, no Hillsong College, eles são muito fortes nessa área. E para a glória do Senhor, nós queríamos muito, nós vínhamos desejando fazer isso. Porque o nosso filho foi justamente em janeiro de 2020, nós vamos nos lembrar, né, que em março de 2020, pandemia, fechou-se tudo. Ele foi lá para estudar 1 ano. Então, já tinham se passado quase 2 anos e meio, que nós não conseguíamos, então, vê-lo. Nós víamos, sim, algumas vezes que nós abríamos lá o WhatsApp, mas nós conversávamos diariamente, mas não era a mesma coisa. E eu creio que muitos de nós começou a perceber isso também na igreja e na pandemia. Porque nós começamos a assistir os cultos só online. Eu falei: Senhor, né? E o dia que abriu, né? O dia que voltou, nossa, irmãos, que alegria foi. Que satisfação foi estar de volta na casa do Senhor. Né? Como foi bom estar participando do louvor, né? Eu creio que vocês sabem, eu participo também da área de louvor, e aquilo lá foi para mim, e não era tocando, cantando, era sentado mesmo. Aquilo lá trouxe uma alegria tão grande, imensurável, que eu creio que é isso que o Senhor queria nos mostrar indo para lá. Então, quando nós fomos lá, foi assim, irmãos, as nossas vidas, ela é cercada de algumas coisas que parece que vão atrapalhando, né? Que vão querendo minar o nosso dia a dia, que vão querendo nos desanimar até. E desde a saída no dia que nós fomos no dia 21 de abril, saímos às 18 horas do dia 21 de abril aqui da nossa casa. Chegamos lá às 7 horas da manhã do domingo. Nós saímos na quinta, chegamos no domingo. Então, para vocês verem, por quê? Porque o primeiro voo, atraso, quase 4 horas de atraso. Perdemos a conexão,
Então, mudou mais o segundo voo, já passou a ser outro horário na parte da tarde. E aí o último, tudo bem, deu certo. E chegamos lá. É que entre nós existe uma diferença de 13 horas a mais para lá. Então, quando eu falo aqui quinta-feira, saí aqui, cheguei, na verdade, sábado, às 18 horas. São 48 horas entre aeroporto e voos. Então, realmente, mas de qualquer maneira, é uma viagem longa, cansativa. E aí, quando nós desembarcamos lá, o primeiro free shopping que nós passamos, nós nem vimos que tem free shopping. A gente queria sair. Né? Nós queríamos sair, falando, vamos procurar para ver como que nós fazemos para ir até o nosso filho, nós precisamos encontrá-lo lá. E aí, para nossa surpresa, quando nós chegamos, passando ali, nossa, o que é isso? É fila? Fila do quê? Para pagar, será? Não, era fila para passar para passar a segurança. Tinha muita gente, eu não sei como é que chegou tanta gente ao mesmo tempo, que lá encheu de uma tal forma que, olha, acho que nós levamos por volta de 1 hora e meia, por aí, para sair, para passar pela segurança e pegar as malas e sair. E nós ali, né, um pouco assim, apreensivos, primeira vez que chegamos, primeira vez que estamos ali, e como é que nós fazemos? O que nós vamos fazer? E para nossa satisfação, para nosso orgulho, né, estava lá o nosso filho que foi fazer uma surpresa, foi nos receber lá. Então ele estava lá, né? Então a gente se emociona, eu vejo que a gente se emociona com isso, porque fala, puxa vida, que gostoso. Como é bom ser bem recebido. Como é bom a gente ser recebido por pessoas que amam você. Né? E eu faço isso um paralelo com a igreja do Senhor. Sabe, como é bom, muitas vezes, a gente, às vezes nunca, será, como é que eu vou lá, como é que eu vou ser recebido? E às vezes nós chegamos aqui, com certeza chegamos aqui como hoje chegamos, e somos recebidos, né? E tem um sorriso, e tem um aperto de mão, e tem um abraço, e tem aquela coisa assim que fala, poxa vida, que gostoso estou na casa do Pai. É como se nós estivéssemos chegando na nossa própria casa. E o Senhor quer fazer essas coisas conosco. Ele quer que nós, de fato, nós continuemos a fazer com que esse amor, ele cresça. E eu louvo o Senhor pelo texto que foi lido, porque que a Lídia leu sobre o amor. Queridos, eu quero dizer para vocês que Deus está esperando de nós uma igreja amorosa. Deus está esperando que eu e você, sim, nos suportemos naquilo que for possível e que depender de nós, nós tenhamos paz com todos. Que nós vivamos, sim, a unidade do Senhor. O que é que o Senhor Jesus ora lá no capítulo 17 de João? Não ora, ele olha para os discípulos e fala assim, eu oro por esses, Pai, não para que os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. E para quê? Para que o mundo reconheça que Tu me enviaste. E para que eles sejam um em nós, como eu e o Senhor somos um. Então o Senhor quer o quê? Que nós busquemos a unidade, e a igreja do Senhor vai buscar essa unidade. E nós temos que entender que quando Deus quer que nós busquemos essa unidade, não é para que nós nos tornemos pessoas, nossa, só pensa em igreja, não. Porque na unidade está a bênção do Senhor. A bênção do Senhor vem na unidade. A comunhão do Senhor vem quando eu e você nos amamos. E eu quero contar para vocês algumas coisas. Eu estou mudando um pouquinho aqui o meu script, mas é porque Deus tem falado muito às nossas vidas nesses dias. Nós fomos lá por conta do aniversário, né? Falei, puxa vida, já estava indo realmente para 2 anos e meio que nós não víamos nosso filho. Já seria o terceiro aniversário dele que nós não passaríamos com ele. E
E quando se abriram, né, as fronteiras lá, que liberaram que pessoas estrangeiras poderiam entrar no país, isso foi em fevereiro, 18 de fevereiro, nós já corremos, falando, não, vamos atrás de visto, vamos ver, que nós tínhamos visto para viajar em 2020. Fechou a fronteira, perdemos o nosso visto, né? E nós já fomos atrás. E a Silvana é boa nisso, porque ela vai lá no computador. Dia seguinte, já estávamos com visto. E um dia nós estávamos com visto. Puxa, acho que Deus tá nisso aí mesmo, né? Quando é que você vai ter o break aí, filho? Vou ter o break no dia 25 até o dia 10, né? Eu acho. Até o dia 10. O break seria as férias do college. Falei, oxa, será que a gente consegue, então, nessas datas? Fomos no dia 21. Conseguimos passagem, 21 de abril, e fomos para lá. Certo que fomos dia 21, chegando dia 23, né? É engraçado isso, interessante. Mas o Senhor foi abrindo, as coisas foram acontecendo, e mesmo com a demora, né, que foi todo esse voo, nós chegamos felizes lá. Interessante, porque nós chegamos como se já estivéssemos naquele horário. E aí nós encontramos nosso filho, um prazer tremendo. E aí, a partir dali, ele nos levou para onde íamos ficar, deixamos as malas, aí fomos almoçar. Aí ele já foi nos apresentar aonde ele trabalhava, nós fomos apresentar lá fomos apresentados a alguns dos seus amigos ali. Foi, né, no próprio dia. E aí, à noite, já fomos à igreja, né? Fomos na Hillsong, lá em Hills, e já começamos a conhecer outros colegas, e daqui a pouco eles falaram, não, o pessoal quer fazer uma recepção para vocês, tal, e já fizeram um churrasco. E fomos para o churrasco. Tinha em torno de 20 jovens lá. Irmãos, nós fomos com o intuito de saber o que nosso filho estava fazendo lá. Nós fomos com o intuito de conhecer com quem ele estava por lá. Nós fomos com o intuito de realmente entendermos o que era aquilo lá para ele, o que representava aquilo para ele. E à medida que nós vamos nos envolvendo, vamos conhecendo, daqui a pouco nós estamos nessa festa, né? nesse churrasco, e eu não sei porquê, alguma coisa aconteceu lá, alguma conversa lá, e a Silvana, pegou rapidinho, né? Falou assim, já sei, você está precisando de um abraço. E lá vai a Silvana dar um abraço numa das moças lá. E mesmo ela falou, não, abraça não. Ela foi lá e abraçou. Mas no que ela abraçou aquela moça começou a chorar. E a gente começou a perceber assim, puxa vida, tem algo mais aqui. E aí a vizinha dela falou, não me abraça não, também não me abraça. Não, vou abraçar, você também abraçou. Chorou. Oh, meu Deus. E aí nós começamos a perceber o quanto a igreja do Senhor precisa ser abraçada. Nós começamos a perceber o quanto a igreja do Senhor precisa ser o abraço de Deus nas vidas. O acolhimento, a proximidade, sabe? A nós estarmos nos envolvendo com o relacionamento. O relacionamento é tudo, pastor. O relacionamento faz com que nós cresçamos. Porque nós sentimos, sim, o cuidado do Senhor, muitas vezes, no abraço. Sabe, hoje é dia dos namorados, né? Hoje é um dia, assim, até bem propício para os casais, mas não só para os casais. Eu queria dizer que a família precisa de abraço. Nós precisamos nos sentir assim. E à medida que nós fomos, então, convivendo com eles, fomos passando alguns dias com eles, nós percebemos algumas coisas, né, que realmente
havia necessidade de se conversar com aqueles jovens. E aí a gente fala assim do grupo de jovens, né, que começa a se reunir, que começa a estar juntos. Sabe, irmãos, isso é bênção. Isso é para o fortalecimento da igreja do Senhor. Você que é jovem, participe, procure participar. Se envolva com aqueles que buscam a mesma fé tua. Porque é isso que vai te fortalecer e vai te preparar para o seu caminhar. A palavra de Deus diz que nós deveremos o quê? Nós deveremos o quê? Edificai casas, habitai, juntai, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos. Ou seja, jovens, se preparem aí para o casamento, se preparem para avançar na vida de vocês, se preparem para terem suas casas. Deus fala para a gente não parar. E o Espírito Santo está dizendo para nós, tudo isso que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo aí de errado aí, que o pessoal começa a bater na tecla, até politicamente falando. Irmãos, cuidado. Deus não quer que você pare, quer que você continue e avance. E nós precisamos avançar. Sabe, nós fomos percebendo, né, que à medida que os dias foram passando, à medida que os dias foram avançando, que o Senhor, Ele está falando conosco, né? Ele tem falado com as nossas vidas. E foi até contando mais uma experiência ainda sobre o abraço, né? Muito interessante também. A Silvana quis comprar lá um artigo eletrônico e para entrar nessa loja lá, nós rodamos o shopping, ficamos andando. E a gente falou, mas vamos entrar agora? Não, vamos ver tal coisa. Não, vamos. E ficamos lá, vai para cima, vai para baixo, vai para cá, vai para lá. E a gente falou, vamos agora. E entramos. Quando nós entramos, a recepcionista fala assim para ela, você aguarda 15 minutos que alguém vai te atender. E quando nós falamos, então tá bom, vamos esperar. Mas não deu 1 minuto, a moça falou, não, aquela pessoa ali vai te atender. E aí veio um jovem lá atender a Silvana. Silvana fez perguntas lá sobre o produto. Irmãos, minha esposa é ótima para fazer compras, viu? Ela vai perguntar tudo, né? Então, se ela for comprar isso aqui, ó, você vai ver, ela vai saber tudo isso aqui. Mas serve para quê? Essa memória é quanto? Mas por que a memória é tanto? E para que serve essa memória tanto? E aí ela vai perguntando, né? E aí o moço, com muita paciência, tal, contou lá para ela tudo. Falou, e aí, Márcio, o que nós falamos? Vamos comprar esse aqui. Levamos esse. Nós vamos ficar com esse. Aí o moço pegou, então, falou, vendi, né? E aí ele pega assim, fala assim, qual é o seu nome para eu fazer o pedido aqui? Ela falou, Silvana Zápia de Paula. Ele já vira assim para ela e fala, Zápia? Vocês, pergunta, né, para ela assim, vocês por acaso estão visitando alguém aqui na cidade? Sim, né? Estão visitando nosso filho. Vocês não são os pais do Lucas Zápia? Irmãos, a nossa fama já tinha corrido a cidade assim, entre eles, porque até o ponto do nosso filho falar assim, nossa, pai e mãe, eles já estão querendo me trocar por vocês. Já estão querendo que vocês, né, venham morar com eles aqui. Falei, amém. E aí o rapaz fala assim, puxa, vocês são os pais do Lucas Zápia? E, para nossa surpresa, maior ainda, né? Falou, você conhece nosso filho? É meu colega, nós somos da mesma turma, do college. Que legal, tal. Aí a Silvana não perde a oportunidade. Mas, mãe de aluno, de colega de aluno, tem desconto? Ele assim, mas foi uma graça assim, mas ele com todo, né, todo respeito assim, falando, não, peraí, não, tem sim, falou com a supervisora lá, e aí então nós ganhamos um desconto lá para comprar aquele aparelho, né? E aí a Silvana, obrigado, vem cá, vou te dar um abraço, pronto.
irmãos, ela deu esse abraço naquele jovem, um moço americano, irmãos. Não estou falando de um brasileiro, não estou falando de um latino, estou falando de um americano. E ele chorou. Você via assim que os olhos, as lágrimas começavam a escorrer. E ele dizia assim: ganhei o meu dia. Irmãos, o poder de um abraço, vocês não fazem ideia o quanto tem. E eu vou falar de algo que nós escutamos recentemente, uma pesquisa científica, que num estudo feito entre mulheres grávidas, verificou-se que na realização de vários ultrassons, à medida que os pais falavam ou tocavam o ventre, né, como se estivessem tocando o filho, essa criança tinha estímulos, essa criança se mexia. Então, isso cientificamente começa a comprovar que aquilo que nós falamos e aquilo que nós estamos vivenciando, de fato tem valor. Aquilo que a igreja precisa fazer nesses dias, nós precisamos fazer de fato, né? Com as pessoas. E isso me fez lembrar também aliás, eu e a Silvana, nós acabamos conversando um monte de coisas, né? Impressionante como... E glórias a Deus, irmãos, eu louvo o Senhor. Eu tenho uma esposa de Deus ao meu lado. Eu tenho uma mulher que fala e às vezes ela nem percebe, mas eu estou ouvindo, não porque eu quero só fazendo... Ela às vezes acha que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo e estou aprendendo, porque o Senhor fala através da vida dela. E isso que eu estou dizendo para vocês, então, eu lembrei então do nascimento de João Batista. Isabel, né, quando ficou grávida de João Batista, vou contar rapidamente a história, ficou grávida de João Batista. Um anjo veio ao seu marido, Zacarias, que servia no templo, era o dia dele servir lá, mas ele acabou nem falando... Nossa, quem ficou com tanto medo, e quando ele falou, não, fique em paz, porque a tua esposa vai gerar um filho. E eles já eram velhos de idade. E ele falou assim, como pode ser isso? Ele não creu, ele deixou de crer. E aí então esse anjo disse para ele, você vai ficar mudo até que ele nasça, até que se cumpra essa palavra. E ele então teve que ficar mudo, ele teve que se contentar e ficar mudo até nascer o filho dele, o João. Mas quando nasceu o João, então, não é esse João aqui não, mas esse também é abençoado, é um homem de Deus. Queriam chamar ele de Zacarias, queriam dar outro nome para ele. Os parentes, provavelmente, amigos, pessoas próximas. E a esposa falou, não, é João, porque o anjo tinha dito para ele, provavelmente, Zacarias... escreveu para a esposa, não, o nome dele vai ser João. E aí, então, por acenos, diz a palavra de Deus, eles perguntaram, então, para João Batista, Zacarias, qual deve ser o nome dele? E ele pegou uma tabuinha lá e escreveu João. E diz a palavra de Deus, então, pedindo uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. E aí que eu quero começar, que a gente comece a entender o que eu estou dizendo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precedestes o Senhor e preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimir-o dos seus pecados, graças
entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Amém? Sabe, irmãos, aqui nós vemos Zacarias imediatamente profetizando sobre o seu filho, abençoando o seu filho. Imagina, o menino acabou de nascer e ele já tinha todas essas palavras para dizer sobre esse menino. O que isso me mostra, o que isso me leva a pensarmos? Queridos, nós temos que estar abençoando os nossos filhos. Nós precisamos estar abençoando as nossas gerações. Nós precisamos estar, sim, declarando sobre elas que Deus vai torná-las servos e servas do Senhor. Eu creio que muitos de nós, e talvez até muitos tenham filhos, ou tenham parentes, ou tenham pessoas que não conhecem o Senhor. Mas que nós deveríamos, ao invés de, às vezes, criticá-las, nós deveríamos estar abençoando-as. E dizendo, Senhor, Tu conheces. Senhor, Tu tens para este, para aquele outro, o melhor. Que o Senhor possa, sim, nos fortalecer para que nós possamos, sim, avançarmos abençoando as vidas, abençoando as pessoas. Um outro exemplo que a palavra de Deus me traz é sobre Boaz. Vocês devem conhecer a história do livro de Ruth, né? Como Noemi foi com seu esposo, saiu da terra por causa da fome, casou com um, morreu. Os dois filhos foram dados em casamento. Um foi para Ruth, que era moabita, e o marido morreu. E aí quando ela fala assim, agora eu preciso voltar para minha terra. E aí quando ela vai voltar para a terra, Ruth fala, não, eu não vou te deixar, e fica junto. Mas aí ela tem um problema, né? Porque ela tem umas terras, mas ela não tem filhos. Ela não tem quem suscite descendência para ela. E mesmo que ela se casasse novamente, ela já tinha idade. Então ela precisava de um resgatador. E aí então chega esse resgatador, acontece várias coisas. Ruth vai lá e faz o que Noemi pede que ela faça. E aí Boaz fala assim, não, eu vou resgatá-la. Então ele vai lá na cidade, né, e procura o resgatador. Olha, se você, essa terra você precisa comprar, essa terra tem que ser sua, mas se você tiver isso, você vai ter problemas de herança, não sei o que. Fala, então eu não quero. Então tá bom, se você não quer, disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu. E Boaz falou, legal, era o que eu queria. E então quando ele fala assim, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a quem? Ao marido de Noemi, Elimelec, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois testemunhas. E aí é o que é interessante. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será
teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome desse, e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e ele se chamará Obed. Sabe, irmãos, nós vemos lá o povo, os anciãos, abençoando uma casa. Nós vemos as mulheres abençoando uma casa. E essa casa não só teve um filho que chamava-se, né, Obed. E quem foi Obed? Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Olha só o que as palavras que nós proferimos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós abençoamos, o Deus faz. Deus vai tornando isso, né? Vai abençoando, vai fazendo com que tudo que vai acontecendo é dentro do propósito dele. E um último exemplo que eu queria trazer, desculpa a leitura tão grande dos textos, mas os textos, para mim, eles são importantes nesse momento. É justamente sobre o nascimento de Jesus. Na apresentação de Jesus Cristo com 8 dias de nascimento. Ele é levado então para o templo. E quando ele chega lá no templo, tem lá um homem, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei mandava, Simeão diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em Israel. Queridos, esse movido pelo Espírito foi até o templo, tudo coincidência, né? Parece tudo coincidência. É igual nós, quando nós fomos no shopping fazer a compra. Coincidência, andamos para Chuchu, e de repente Deus fala assim: não, vai lá, agora. É interessante como Deus faz as coisas. Então, Simeão, movido pelo Espírito, vai lá e diz assim: Senhor, agora eu vi a salvação do teu povo. E Ana, que é a profetisa também, que vai estar lá junto, a mesma coisa, começa a falar do menino para todos que estão lá. Sabe, irmãos, quando nós nos relacionamos, quando nós estamos vivenciando essa vida no Senhor, e o nosso coração está ele voltado em abençoar, você pode ter certeza que o Senhor vai estar nos abençoando. Toda vez que eu abençoo alguém, alguma coisa, alguma área, Deus me abençoa. Deus nos abençoa. Eu sinto isso, vivendo isso, porque nós vivemos isso. O Senhor está sempre cuidando das nossas casas. Eu tenho certeza, e eu falo isso com muito orgulho, porque quando o nosso filho foi morar lá na Austrália, quer dizer, foi fazer esse curso, se ele vai ficar lá morando, a gente não sabe. Mas quando ele foi fazer o curso, que era de 1 ano, agora já virou 3. Eu creio que Deus fez isso, não para que nós ficássemos sem um filho, mas para que nós ganhássemos muitos filhos. Porque quando nós estávamos lá, Deus nos usou entre aqueles jovens. E aqueles jovens foram, sim, abençoados. Eu creio que eles foram abençoados. Porque Deus começou a colocar sementes, palavras que nós precisávamos estar semeando para alguns deles. E Deus me mostrou, até porque nós fomos, eu e meu filho fomos levar um colega dele para o aeroporto. E quando nós estávamos indo para o aeroporto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu falei: puxa, é mesmo, Senhor, é mesmo. E quando nós chegamos lá,
Eu falo muito mal o inglês, tá, irmão? Não pensa que eu falo bem, não. Inglês, quem fala é Silvano. Mas eu cheguei para aquele jovem lá, que ele era um indiano, é um indiano. Ele estava voltando para sua casa, mas ele ia visitá-los e voltaria. E Deus me colocou uma palavra para que eu dissesse para ele. E então eu falei para ele, você receba essa palavra. Você receba lá, Isaías 55, do versículo 8 até o 12. Porque as minhas... Diz lá, vamos ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual a enviei. Por que Deus colocou essa palavra para passar para esse jovem? Porque conversando com eles a gente percebia, será que eu fico? Será que eu volto? Será que eu volto e volto? Sabe, a gente percebia que existia, sim, uma necessidade neles de entenderem o que Deus queria deles. E eu creio que Deus, então, começa a ministrar através das nossas vidas. Eu creio mesmo, de fato, isso, irmãos, porque muitos deles, a maior parte deles, se sentiam sós. Eles estavam lá até entre seus amigos, mas eles se sentiam sós. Eles sentiam falta da família, eles sentiam falta, provavelmente, dos seus pais, e por isso até que quando abraçávamos a eles, eles falavam, ganhei o meu dia, porque eles estavam sentindo falta dessas coisas, mas eles precisavam ainda de uma direção do Senhor. Então eu creio, em nome de Jesus, que esse moço, Deus ia mostrar para ele o que ele de fato ia fazer, mas ele precisava confiar no Senhor. Né? E quando eu recebo, né, uma palavra na quinta-feira à noite, justamente de chuva que está vindo sobre a minha vida, eu vi a palavra de Deus vindo sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor, regando a terra, molhando a semente. Irmãos, aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem clamado ao Senhor, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, Deus vai fazer germinar. Nós temos que crer que o Senhor está, de fato, controlando todas as coisas. Uma outra moça lá, que nós vimos lá, que nós estávamos conversando com ela, fomos lá na loja dela, irmãos, falou que ia dar desconto, a gente ia, né? Então, a moça falou, não, vai lá que eu vou dar desconto, tal. Vamos lá. Aí eu não sei porque o nosso filho foi junto também, ficou animado para comprar, não sei porquê, viu? Não sei se era porque o pai e a mãe estavam juntos, mas queria comprar um monte de coisa lá. Mas era véspera do Dia das Mães. E a moça lá, quando nos viu lá, chegando, ela olhou para a Silvana, falou, meu Deus, né? Pronto, lá vem ela. E aí a Silvana vai lá e dá um abraço à moça. Irmão, não teve uma vez, irmãos, a moça chorou. E eu lembro então de Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, quando ele vê Marta, ele chorou. Sabe, irmãos, Deus mostra a humanidade de Jesus e mostra o quanto a nossa humanidade, ela existe. Nós é que fazemos papel de durão muitas vezes e impedimos
que o Espírito Santo aja. E Deus me deu uma palavra para ela, então. E eu, então, pude passar para ela essa palavra. Que é Lamentações 3. Lamentações 3. E em Lamentações 3 também é um texto super conhecido de todos. Eu creio que todos conheçam. Disso me recordarei no meu coração, e por isto tenho esperança. Jeremias está falando nos versículos anteriores, isso é no versículo 20. No versículo 1 até o versículo 19, ele está falando das tristezas dele. Ele está falando das dores. Ele está falando daquilo que estava lá dentro dele, que estava machucando ainda. Mas aí no versículo 20, ele fala assim, né? Disso então me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. O que ele tem? Por que ele tem esperança? 21, tá? A partir do 21. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmãos, então eu creio que para aquela moça, o Senhor estava trazendo um consolo no coração dela. Porque quando ela foi para lá, ela tinha perdido a mãe num acidente. E ela foi para lá e já estava lá há 5 anos. Então, há 5 anos ela vinha experimentando todo o Dia das Mães, aquela lembrança, aquela dureza. E era uma moça linda, serva do Senhor, mas que precisava de um abraço. Então eu creio que Deus curou aquela moça. Eu creio que Deus curou aquela moça. E aí então Deus me dá mais um texto. E esse texto foi quando nós estávamos indo embora. Porque nós conversando com o nosso filho, o que você quer fazer, filho? Você está pedindo a direção de Deus? Ele falou, estou, pai. Nós estamos, sim. E então eu mandei para ele justamente o texto de Jeremias 29. Eu sei, né? É isso mesmo? Não fazer crenca aqui não, né? Tá certo? Senão eu estou confundindo aqui os textos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Então isso aqui para mim encaixou num contexto de direção. Eu sei, receba isso em nome de Jesus. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bens, pensamentos de paz, né? Pensamentos que vão trazer a vocês aquilo que vocês precisam. Deus está o tempo todo fazendo isso conosco. E aí eu disse para ele, tanto é que Deus me confirmou essa palavra, leia a partir do versículo 5, que é por onde eu comecei hoje. Construir casas, casar. E eu fico falando para ele, você quer ficar casa? Você quer ficar casa? Dá um jeito aí. Se case. Mas assim, mas que ele precisava trabalhar, que ele precisava orar para aquele local, ele precisava clamar para aquele local, ele precisava continuar. E ele nunca pensar em desanimar. Porque Deus sabe e conhece o meu e o seu coração. Ele o tempo todo está conosco e cuidando de nós. João 16, 33 diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo. Tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo.
Eu gosto demais desse versículo. Esse versículo um dia caiu assim, entrou no meu coração e eu não consigo mais largar ele. Porque quando Jesus fala isso, ele não tinha passado pela cruz ainda. Ele ainda não havia sido crucificado e ele conhecia tudo. E ele sabia que ele ia passar pela cruz. Mas ele já sabia, eu venci o mundo. Então, irmãos, seja lá qual for a tua preocupação, seja lá qual for a tua aflição, a tua necessidade, Deus conhece cada uma delas e diz para você, tenha bom ânimo. Eu já venci. E ele recomenda, né? Jesus então recomenda em Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados e os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele dá o caminho para nós. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não é só para o céu que ele é o caminho. Ele é caminho para tudo. E nas nossas vidas, em todas as áreas, ele é o caminho. Ele quer que você venha a ele. E aí, para nós seguirmos, então, para a conclusão, eu já vou para a conclusão. Sabe, irmãos, nós visitamos também uma igreja lá, muito avivada. Nossa, era muito, muito legal. Sim. A Silvana ficou até um pouco chocada, assim, né? Mas assim, a pastora lá, ela ficava com um tablet na mão, assim, e ficava assim. Eu falei, nossa, ela deve estar filmando, né? Era tudo foto. Mas eu ficava o tempo todo, aleluia! Glória a Deus! E ela é uma igreja muito avivada, nossa, muito avivada. De brasileiros, né? De brasileiros. Aí eu entendia tudo, né? Mas aí foi pregar um pregador, onde ele era? É lá da África, sul da África, em inglês, ele pregou, que nem o moço lá conseguia entender o que ele para fazer a tradução, porque era a tradução simultânea e estava difícil fazer a tradução lá. Estava mesmo. Mas ele também foi uma bênção aquela pregação, foi uma palavra extremamente abençoadora. Porque ele falava muito que nós precisávamos tomar a decisão, nós precisamos avançar. Mas no final do culto, então, eu conheci o pastor daquela igreja. Ele, inclusive, chama-se Apóstolo Juarez. Ele está lá na Austrália há 26 anos. Ele fundou 2 igrejas lá. Ele tem 2 igrejas lá, de brasileiros. E ele fala que a igreja mais próxima dali está a 300 quilômetros de lá. Então, assim, tem pouca gente lá, assim, tem poucos brasileiros que sabem para ir num lugar assim. Mas ele disse que ele teve Covid, e quando ele teve Covid, ele foi internado, foi para UTI, bababá. E aí ele passou e falou, ele até falou assim para mim depois, eu lutei com a morte. Eu lutei com a morte. E aí Deus me disse, você não vai agora, mas volta e diz à minha igreja. Irmãos, e eu preciso dizer para vocês o que ele disse. Porque eu sei, porque é sério e é algo que nós precisamos entender e precisamos avançar também. Volta à igreja e diz à minha igreja, diz assim, a volta de Cristo está muito próxima. Então ele diz isso com muita ênfase, irmãos. Começa a pensar nisso, irmãos, isso é muito sério. E eu sei que nós vamos encontrar o Senhor, porque se o Jesus volta, nós encontramos Ele, né? E nós vamos estar diante dEle. Mas volta, igreja. E ele diz assim, a igreja do Senhor, arrependam-se e voltem para mim. Ué, mas como é que eu vou dizer isso para a igreja, né? Ô igreja, se arrependa e volta para mim. Como é que eu posso dizer isso, João? Mas a verdade, irmãos, que é o final que agora do que eu vou falar é que faz sentido. Porque, pois há muito povo meu longe de mim. Tem muita gente que está falando assim, né? Eu busco Deus sozinho, né? Busco em casa. Não preciso ir, não.
há muito povo meu longe de mim. Santo, que se acha santo, ou até santo. Santo mesmo. O cara não faz nada. A pessoa é santa. Ou pecador. Não importa. O meu filho pagou o mesmo alto preço por todos. Irmãos, se nós somos santos, se nós não somos pecadores, se nós achamos que se volte ao Senhor. Busque ao Senhor como você nunca buscou antes. Faça como o pastor João falou, se envolva com a obra do Senhor. Busque sim fazer grupo aqui, o grupo lá, para abençoar as vidas, irmãos, para trazê-las para Jesus. Tem muita gente que está se perdendo. Tem muitas pessoas que estão morrendo e não estão indo para o Senhor. E então ele fala realmente isso, que Jesus pagou o mesmo preço. Não tem diferença, é o mesmo preço. Nós precisamos voltarmos para o Senhor. Sabe, queridos, que Deus possa, nessa manhã, que Deus possa, nesse dia, confirmar ao seu coração. Como você está? Pergunte como eles estão. Eu não posso fazer isso por vocês. O pastor João não pode fazer isso por vocês. Mas a verdade é que a palavra de Deus vem para a igreja. Primeiro para a igreja. E depois para os que não estão na igreja. E eu quero que você analise. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a se lembrar. Como você está com o Senhor? Você está com o Senhor mesmo? Você tem o seu coração todo entregue a Ele? Te dou meu coração, vocês têm? Pai, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor Jesus, nesta manhã, clamar a Ti, Pai. Entregar, Senhor Jesus, estas vidas. Pai, o Senhor conhece o coração, conhece cada um de nós. Às vezes nos consideramos muito bons até, perfeitos. Mas Deus, a Tua palavra diz que quem diz que eu não tenho pecado já mentiu, já passou da ordem. Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar no nosso coração nessa manhã. Que o Senhor possa mostrar no Senhor o quanto estamos sim, próximos ou longe até. Mas que o Senhor então mostre isso. E que não seja algo, Senhor, que eu esteja fazendo mecanicamente, ou porque as pessoas do meu lado fez, a outra não fez. Não seja assim, Pai. Espírito Santo, se mova entre nós. Se mova entre nós, Pai. Te peço em nome de Jesus Cristo. Faça uma oração comigo. Senhor, nessa manhã, eu reconheço que andei muitas vezes, se não todas as vezes, longe do Senhor. E eu quero te pedir perdão. Quero estar mais próximo. Quero estar mais junto do corpo. Quero estar no corpo. Quero ser o corpo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Senhor, ajuda-me a andar conforme a sua palavra, pois eu sei que o Senhor vai voltar e eu preciso estar preparado. Em nome de Jesus. Amém.